Ok. Bem, da última vez falamos de Caça-Fantasmas 1. E como eu disse a vocês, o filme foi um sucesso absoluto, marcando uma geração inteira e principalmente sendo um dos filmes mais famosos daquele ano. Então, por consequência, uma sequência claramente já era algo inevitável. E eles também deram mais dinheiro para que essa sequência pudesse ser feita. Só que problemas não demoraram para surgir. David Putten tinha se tornado o novo chefe da Columbia Pictures, e ele não estava interessado em pagar pela sequência. Ele estava acostumado a liberar dinheiro para filmes pequenos e também dar dinheiro para filmes estrangeiros para ter um apelo mais mundial à Columbia. Ele considerava Caça-Fantasmas parte do legado do chefe anterior e ele não queria continuar isso. Ele preferia investir no que seria o seu próprio legado. Outro problema também foi o próprio cast do Caça-Fantasmas, que não estava afim de uma sequência, e isso foi uma briga que demorou 3 anos para ser decidida. Só que uma reviravolta do destino, Putten foi removido do seu cargo em 1987. Parte disso também é de uma suposta história no qual ele teria alienado o Bill Murray e o seu agente a apenas participar de filmes que ele queria. Mas ele também saiu falando mal de todo mundo de Hollywood, principalmente de Bill Murray, dizendo: um ator que ganha milhões de dólares em Hollywood sem devolver a sua arte. Ele é um comprador. Então, com o novo presidente, Dawn Steele, a correria para trabalhar na sequência foi grande, pois a Columbia estava passando por vários fracassos de bilheteria, então eles apostavam que Caça-Fantasmas 2 seria o salvador do estúdio. As filmagens começaram em meados de 1988, para o filme sair em 1989, o que de longe é um prazo bem apertado para se trabalhar. E com todos esses problemas só na produção do filme, como é que ficou o resultado final? O filme começa com 5 anos depois? Nossa, eles levaram a diferença de tempo entre os dois filmes bem a sério. Vemos Dana com uma criança, só que quando ela passa por uma gosma estranha na calçada, o carrinho começa a andar sozinho e vai parar no meio da rua. Depois disso temos a tela de título e cortamos para 2 caças-fantasmas, Ray e Winston, que agora infelizmente trabalham animando festinhas. Depois de tudo que fizemos pela cidade. Mandamos por espaço bem alto o topo de um prédio do centro. Acabamos sendo processados por tudo que é repartição municipal, estadual e federal em Nova York. Mas foi divertido. Dana vai conversar com Egon, que trabalha como cientista, e está analisando efeitos emocionais de pessoas no ambiente. Sobre o carrinho. Eu gostaria de chamar o Ray nessa, se não se importa. Mas não o Venkman. Não. E por último, Venkman agora trabalha em um programa de TV e está conversando com 2 pessoas que dizem que o mundo vai acabar. Eu prevejo que o mundo vai acabar exatamente à meia-noite no ano novo. Certo, mas acho que a nossa convidada vai discordar de você. Na sua cabeça havia uma outra data. Segundo as minhas fontes, o fim do mundo vai ser no dia 12 de junho do ano de 2016. Passou perto. Enquanto isso, vemos que a Dana trabalha em um museu como restauradora de quadros, que é comandado pelo Kiko do Chaves? Acho que não vai demorar para que você me assessore nas restaurações mais importantes. Desculpa, eu sei que não é o Kiko, mas não tem como ouvir essa voz e não lembrar dele. Tudo que você está fazendo é péssimo. Eu quero desse aqui, ó. Não, desse não. Por que não vai me dar desse? Não vamos ficar aqui alterando valiosas obras de arte, Dr. Venkman. Saia, por favor. E eu não suporto que ninguém me bata neste mundo! Como você é preto! Enquanto isso, na loja de livros do Ray, Venkman encontra Ray e Egon, que dizem estar trabalhando para ajudar Dana, e ao visitar a casa dela, eles começam a procura de qualquer suspeita de fantasmas. Venkman então tenta recuperar o seu tempo perdido com ela, o que nos dá um pouquinho mais de backstory. Então o que foi que houve com o Mr. Perfeição? Ele largou você e fugiu para a Europa? Ele não me largou. Ele recebeu uma boa oferta de emprego de uma orquestra em Londres e aceitou. E largou você. Teria se dado melhor se casando comigo. Você nunca me pediu. Quando você começou a me apresentar como a sua escrava, aí é que eu fui embora. What? Do lado de fora, eles acham a origem do problema, e durante a noite começam a perfurar um buraco na rua para descobrir o que é. Enquanto o sinal esquenta, no museu onde a Dana trabalha,
o quadro de Vigo toma forma e começa a falar com Kiko. Encontre uma criança para que eu retorne. Sim, uma criança. Uma criança. Uma criança? Debaixo da cidade, os caça-fantasmas descobrem um rio de lodo estranho. E depois de pegar uma amostra, o lodo começa a ganhar vida e tenta atacar puxando o Ray. Só que ao tentar tirar ele de lá, ele acaba acertando um cano velho, que acerta os cabos de energia e cortam a força da cidade inteira. No dia seguinte eles são levados a julgamento e infelizmente as coisas não parecem estar a favor deles. Porém, quando o juiz começa a dar a sentença, quanto mais nervoso ele fica, mais a gosma começa a reagir, o que ocasiona na aparição de 2 fantasmas, os irmãos Scoleri. São amigos seus? Eu julguei por assassinato. Pegaram cadeira elétrica. Os caça-fantasmas querem ajudar, porém, como eles foram condenados da última vez por ajudar a cidade, eles não querem cometer riscos. Façam alguma coisa. Me ajudem. Meus amigos ainda estão proibidos judicialmente de atuar. Eles poderiam estar se expondo. Está bem. Eu revogo a sentença. Mas façam alguma coisa. E aí eles finalmente pegam suas mochilas e começam a trabalhar para capturar os fantasmas. Depois de quase destruir o local, eles conseguem capturar os 2 irmãos. 2 embalados. Viajando. Nós somos bons. E eles não. E temos uma bela montagem deles voltando à ativa, resolvendo vários casos pela cidade e cada vez achando mais dessa gosma por aí. Eu adoro essa sequência, pois temos mais designs criativos de fantasmas e mais maneiras criativas de captura. No laboratório eles descobrem que a gosma reage a sentimentos e que eles fizeram diversos testes, tanto com sentimentos negativos como sentimentos positivos. E que um deles chegou a fazer sexo com essa coisa. Estamos testando para ver se temos reações fortes também positivas. Você não está dormindo com eles, tá, Ray? Oh, você... São sempre os mais quietinhos. Danadinho. E eles também descobrem em meio de teste que essa gosma reage com aparelhos domésticos a ponto de fazer eles se moverem com a música. Venkman no dia seguinte vai visitar a Dana no trabalho e dá de cara com o quadro do Vigo. Esse é o Príncipe Vigo, dominador dos Cárpatos e da Moldávia. Ele é meio bicha, não é? Sabe, Peter, de vez em quando eu tenho a sensação de que o quadro está me vigiando, até sorrindo para mim. No meio da noite, Dana vai dar um banho em seu filho, mas a água é substituída por gosma, que dá vida à banheira, e ela quase ataca ela. Dana então vai para a casa do Venkman, e os caça-fantasmas desconfiados no dia seguinte vão investigar o quadro do museu. Vigo dos Cárpatos, nascido em 1505, morto em 1610. Foi envenenado, esfaqueado, fuzilado, enforcado, esticado, estripado, esquartejado. Também conhecido como Vigo Cruel, Vigo Torturador, Vigo Desprezado, Vigo Ímpio. Ele não foi também Vigo Sapatão? Houve uma profecia, escuta só isso. Ele disse o seguinte: a morte não é senão uma porta, o tempo não mais que uma janela. Eu voltarei. Venkman tira fotos do Vigo e vemos também que tem algo rolando entre o Louis e a Janine? Ué, ela não tinha algo rolando com o Egon no primeiro filme? Escute, eu costumo ter premonições e tenho o pressentimento de que alguma coisa terrível vai acontecer com você. Tenho medo de que você morra. Até eu queria ter um filho. E você? De volta ao centro de operações, Egon e Ray veem que as fotos do Vigo mostram traços fantasmagóricos e que também a gosma que eles viram no esgoto. Só que enquanto estão distraídos, a porta se tranca sozinha e as fotos começam a pegar fogo. E então Winston destrói a porta e apaga o fogo para poder salvá-los. Eles decidem pegar uma antiga linha de metrô para chegar até o Rio de Lodo novamente. Só que no caminho, quanto mais forte o sinal fica, mais eles são atacados por fantasmas. E esses fantasmas consistem entre literalmente um trem fantasma e cabeças decepadas. Eles realmente queriam investir no fator terror nesse filme. Quando eles chegam num lodo, o Winston tenta medir a profundidade, só que é puxado para dentro, e os outros então pulam para resgatá-lo. Agora meio que 3 coisas acontecem ao mesmo tempo e elas se juntam aos poucos, então tentem me acompanhar, ok? Dana e Venkman estão tendo um encontro. Louis e Janine estão cuidando do filho dela. E um do outro também. E os caça-fantasmas conseguem sair do esgoto e da gosma.
No encontro, vemos um pouco mais sobre o que houve com Venkman e a Dana. Por que você largou de mim? Estava me protegendo. Você não fazia muito bem pra mim, sabe? Não faço bem nem a mim mesmo. Você é bem melhor do que pensa. Não se dá o devido valor. E ao sair do esgoto, eles reparam que estão bem mais nervosos do que o normal, quase caindo na mão um com o outro. Então, ao reparar que a gosma também piora o estado sentimental deles, eles correm para falar com Venkman, mas por estarem semi-nus e com bastante gosma ainda em cima do corpo deles, o grupo é retirado e levado para a polícia para ver o prefeito, enquanto toca a música do Bobby Brown, Too Hot to Handle, Too Cold to Hold. Falando nisso, olha ele aí. Ei, vocês têm alguma daquelas mochilas protônicas? Meu irmãozinho queria uma. A mochila protônica não é brinquedo, viu? Ele tem razão. Tentando falar com o prefeito sobre a crise da gosma, ele não dá a mínima, pois como ele está se candidatando agora a governador, ele não quer nenhuma catástrofe acontecendo. Mas quando eles ameaçam contar isso para a mídia, eles são jogados em um hospício. E para complicar ainda mais as coisas, o bebê da Dana é capturado pelo próprio Viggo, vestido como empregada. Ele é meio bicha, não é? No museu, a gosma começa a criar vida e a cobrir o local. E lembra quando eu falei que no primeiro filme uma das minhas cenas favoritas era ver os vários fantasmas correndo pela cidade? Imagine isso novamente, só que agora de uma forma bem mais legal. Com a gosma solta por aí, vemos várias cenas interessantes, como um casaco de pele ganhando vida, um fantasma gigante voando por aí e o fucking Titanic embarcando no porto da cidade. O prefeito então pede a liberação dos caça-fantasmas e eles correm para o museu, mas mesmo usando seus raios, a gosma não se rompe. Como a cidade está claramente nervosa e perdendo a esperança, eles decidem usar um símbolo para alegrar as pessoas e trazer uma energia positiva. E qual seria um símbolo melhor, senão a própria Estátua da Liberdade? Enquanto eles começam a encher a estátua de gosma, longe dali, Luis se prepara para ajudar. E até consegue uma carona. O grupo começa então a tocar uma música para fazer a estátua andar e chegar até o museu. E com a gosma enfraquecendo, eles quebram a vidraça e descem até o local, impedindo a possessão de Viggo. Eles cobrem o Kiko de gosma e se preparam para atacar o quadro, mas o Viggo sumiu de lá. Só que por surpresa, Viggo reaparece e até resiste ao ataque das Proton Packs. Só que, como as pessoas lá fora estão cantando a favor dos caça-fantasmas, Viggo começa a enfraquecer. E os caça-fantasmas, reparando isso, se preparam para contra-atacar o quadro. Só que Viggo possuiu o Ray. Mas eles jogam gosma nele e atacam o quadro, destruindo Viggo. Luis, que estava do lado de fora, é visto como um herói também. E então um novo quadro aparece. Durante os créditos vemos os caça-fantasmas recebendo a chave da cidade, por mais uma vez derrotar o mal e assim salvar o mundo. Caso vocês não tenham reparado, eu gostei bem mais do segundo filme. Só que ele também tem alguns probleminhas que me deixaram um pouquinho com o pé atrás. Quando você começa o filme, dá a entender que o filme será sobre os caça-fantasmas tentando voltar à ativa. Mas depois do tribunal, eles simplesmente voltam ao normal, como se nada tivesse acontecido. Viggo arranja um ajudante para pegar a criança, mas ele é tão inútil que ele mesmo vai lá pegar a criança, então por que ele não fez isso antes? Eu sei que Dana e Luis não fizeram muito quando foram possuídos, mas o problema não era as habilidades deles, e sim o que os dois poderiam fazer se eles se encontrassem, pois eles abririam um portal para Gozer. Aqui o Kiko só pede e... Não quer que eu entre? Só um pouquinho, não quer? Não, obrigada. E o próprio Viggo é forte o suficiente para cobrir o museu e paralisar os caça-fantasmas, mas energia positiva e pessoas cantando é o suficiente para enfraquecer ele. E também porque ele precisa tanto de uma criança para possuir, se aparentemente ele conseguiria se virar muito bem sozinho. E quando ele possuiu o Ray, tinha a chance de ser um grande plot twist, só que foi tão rápido que não causou tanto impacto. Mas
sendo bem honesto, nenhum desses problemas é grande o suficiente pra tirar a minha satisfação com esse filme. Afinal, do mesmo jeito que ele tem umas coisinhas ruins, eu acho que as coisas boas sobre ele se sobressaem bem mais. Temos bem mais fantasmas e bem mais efeitos práticos do que no primeiro filme. Temos mais interações entre equipe. E Winston tem até mais cenas significativas dessa vez. E Venkman é um personagem bem melhor. Como só tem ele e a Dana, vemos que ele está se esforçando para reconquistá-la. E ele também tem seus momentos engraçados. Levando em conta que esse filme tem bem mais ação, bem mais interação que os personagens, bem mais criatividade e bem mais momentos dark, podemos assumir que esse filme foi um sucesso ainda maior que o primeiro, não é? Bem, ele seria um sucesso, mas algo aconteceu. Quando o filme foi lançado, ele teve uma boa semana inicial, chegando a ser o filme número 1 em vários cinemas, até quebrar o recorde de ingressos mais vendidos em sua noite de estreia. Só que um filme estrelando o Rick Moranis, o ator que fez o Louis, chamado Querida Encolher as Crianças, iria estrear não muito tempo depois, e por ser uma novidade, poderia atrapalhar a bilheteria. Ok, é difícil, mas eu acho que dá pra recuperar. Mas esse não foi o único filme que saiu. Logo em seguida tivemos Máquina Mortífera 2 e Karate Kid 3. Mas nada seria um ataque pior do que o filme que marcou aquele ano. Batman. Mesmo sendo um excelente filme, muitos filmes grandes vieram em seguida, matando qualquer chance que esse filme tinha de superar o primeiro. Pare, ele já está morto! E os críticos da época não foram muito gentis também. O chamaram de o grande burro desajeitado e também arrogância presunçosa e sorrisos constantes. E por mais que tenha sido bem sucedido, ele foi declarado como uma falha comercial, apagando a chance de qualquer sequência surgir. E por muitos anos parecia que esse seria o destino dos Caça-Fantasmas. Uma franquia que teve apenas 2 filmes, alguns desenhos e depois caiu no esquecimento. Só que ambos os filmes foram criando fanbases ao longo dos anos, porém boa parte do cast original envelheceu e depois da morte de Harold Ramis, o ator que fazia Egon, uma sequência parecia ser impossível. E onde nós colocamos esse filme na lista? Eu vou colocar ele no Assista Agora. Ele expande bem mais o universo, se aprofunda bem mais nos personagens e definitivamente tem bastante charme e criatividade. Mas ainda não acabamos. Durante muito tempo era considerado uma sequência o jogo de Xbox 360 e PS3, Caça-Fantasmas, o videogame. E ele até foi considerado canon por bastante tempo. Só que, no horizonte, uma sequência surgiu, chamada Caça-Fantasmas Mais Além. Se é um sucessor digno ou não, é o que veremos semana que vem no site. Espera só um minutinho, ok? Que diabos é você? Como eu tô cansado de coisas flutuando pela minha casa.
3h28 da manhã.